Olá pessoal, hoje mais um vídeo espetacular para vocês. No vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer essa caixa de direção em miniatura. Essa caixa de direção não vai nenhum tipo de solda, é uma caixa de direção somente parafusada. Então não deixe de acompanhar esse vídeo até o final e deixar o like e se inscrever no canal para aprender essa maravilhosa peça que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês agora listas de ferramenta que vocês vão precisar. Nós iremos precisar, pessoal, para montar nossa caixa de direção miniatura, vamos precisar de um alicate de pressão, uma chave de boca 8 ou 9. Vamos precisar de uma tesoura, vamos precisar de uma broca de 8, uma broca fina, tudo para ferro. Vamos precisar de uma régua, vamos precisar também de um lápis para riscar o projeto. E iremos precisar também de uma mini chave Phillips, uma chave Phillips maior. Iremos precisar de uma tesoura bem afiada para cortar chapa de latinha ou uma chapa de galvanizado fino. Iremos precisar também de uma lima, iremos precisar também de um grampo, um alicate, dois alicates, pode ser de tamanhos variados, de preferência dois alicates aí de eletricista. E no caso é só isso. Então aí tá as imagens, como vocês podem ver, e nesse próxima imagem eu mostrarei quais os materiais que precisaremos. Precisaremos também de mais materiais no decorrer do vídeo. Então eu vou mostrar os principais materiais para estar iniciando. E aí nos decorreres eu vou apresentando mais materiais. Agora, pessoal, precisaremos da lista de materiais. Então, está aparecendo na tela aí a lista de materiais que nós usaremos. Eu vou estar falando o nome de cada um específico para você estar entendendo quais são os materiais direitinho para não dar errado na caixa de direção. Então, da esquerda ali, uma faixa de papel com tamanho significativo, do mais ou menos esse tamanho que está aí. Uma faixa de papel, uma faixa de cartolina, né? Precisaremos de dois parafusos 8 sextavado liso, com uma parte lisa aproximadamente de 3,5 ou 4, com um pouquinho de rosca. 3,5 acho que seria o suficiente. Dois parafusos 8 com rosqueado, mais ou menos de 3,5 a 4, mais ou menos. Precisaremos de dois parafusos Phillips micro com porcas travantes. Precisaremos de roelas para esses parafusos micros. Precisaremos de 4 roelas. Precisaremos de 4 porcas para os parafusos de 8 específico. Lembrando que são 4 porcas lisas, comuns, sem travante. Precisaremos também de 2 porcas travantes para esses parafusos específicos de 8 e 12 roelas para esse parafuso específico de 8. Precisaremos de uma barra rosqueada mais ou menos de 11 centímetros de comprimento. Precisaremos também de 8 porca travante específica para essa barra rosqueada de 11. Precisaremos de 2 rodas. Também, lembrando que as rodas podem ser um tamanho de acordo com o tamanho do projeto. Se vai fazer grande, pequeno, médio, põe uma roda de acordo com a escala, que isso aqui pode ser adaptado para vários tipos de tamanho. Precisaremos também de chapa, pode ser chapa de metalon, pode ser uma chapa grossa que vocês encontrarem no serralheiro, mais ou menos uma espessura significativa que dê resistência para o projeto também, né? Mais ou menos uns 2 milímetros de alguma coisa, que dê para fazer uma dobragem, fazer uma modelagem específica para o projeto. Então agora vamos para a próxima etapa da construção dessa caixa de direção em miniatura. Precisaríamos também de uma quantidade mais ou menos não muito grande de chapa. Pode ser chapa de metalão, uma chapa que vocês podem estar cortando aí no serralheiro, ou tá levando uma chapa grossa de 2,5. Tá aí, a imagem da chapa são essas que nós vamos precisar mais ou menos. Pode ser uma chapa mais ou menos não muito grossa de galvanizado com uma boa resistência. Primeiro passo para a construção da caixa de direção em miniatura, nós teremos que pegar as duas rodas. Primeiramente, teremos que rebaixar o miolo da roda. Essa roda, a roda de plástico, ela tem um miolo muito largo. Eu tirei essas rodas de um rodízio, mas vocês podem estar comprando uma roda aí na loja avulsa, se tiver uma roda avulsa, dependendo do tamanho, vocês vão precisar de uma broca ou uma lixa girante para poder estar diminuindo. Então, eu usei uma broca grande para estar diminuindo esse miolo até o chão da roda lá embaixo, até o limite de dentro da bandagem da roda. E aí a segunda parte a gente está passando o estilete para estar tirando a rebarba direitinho para ficar bem rente, né? Para poder dar certo o projeto da caixa de direção. Depois, em seguida, nós teremos que passar uma lixa, poder passar uma lixa para dar um acabamento bonitinho assim para ficar liso a roda. E aí agora a gente vamos para a próxima etapa da construção do projeto.
Nessa etapa aqui, depois com as rodas prontinhas, já tirada a rebarba bonitinha, nós vamos ter que pegar a barra mais ou menos de 11 centímetros. Ela tem 11 centímetros com a porca travante, a gente põe um pouco da porca travante nas duas extremidades, mais ou menos deixando mais ou menos uns, a medida que eu estou mostrando ali na tela, uns 2,5 centímetros. Nós teremos que pegar mais duas porca travante, né? Serão 4 porca travante. Aí nós teremos que fazer o seguinte, teremos que pegar as duas rodas, colocar uma roda em uma extremidade da barra e na outra, que esse será o padrão para a medida da caixa de direção, essa distância entre uma roda para outra. Então, como vocês podem ver aí na tela, eu estou parafusando, né, apertando as porcas, né, estou apertando as duas porcas certinho, que esse daí vai ser o negócio padrão para a medida da caixa de direção, a distância entre rodas, de um lado para o outro. Então aí vocês vão precisar do alicate, vocês peguem um alicate aí, pode ser um alicate pequeno ou grande, vocês comecem a apertar as duas porcas travante. Não precisa apertar muito forte não, porque isso aí vai ser assunto para um próximo vídeo. Então vocês estão vendo aí, eu estou apertando, estou afrouxando para ficar o máximo possível uma distância entre roda, de uma roda para outra, assim, é a bitola, né, a largura da bitola do chassi. No caso do chassi, do carro, no caso. Então aí eu estou fazendo nessa medida aí. Então estou apertando os dois lados e essa medida de barra rosqueada aí seria mais ou menos uns 12, a barra rosqueada de 12. Então vamos para a próxima etapa do vídeo. Aí tá bonitinho, como vocês podem ver. Nessa outra etapa nós pegamos os dois parafusos estavados de 8 liso, né? Que foi apresentado na lista de materiais. Pegamos as duas molas pequenas. Pegaremos também as 4 roelas também do parafuso. Pegaremos aquelas porcas maiores também, daquela barra lá que eu representei. Pegaremos também as porcas de rosca normal, não travante. Aí tá aí como eu estou mostrando na tela, né? A gente vai fazer um teste, faremos um teste de como que vai ficar uma parte do início para esse projeto de caixa de direção. Aí é a parte da manga de eixo que nós estamos mostrando, que é a parte da suspensão. Colocaremos a mola, né? Colocaremos mais uma roela, como vocês estão vendo aí que eu fiz. Depois disso eu estou fazendo um teste para ver como que está o curso da mola, se está macio, se está muito rígido. Colocaremos uma porca, né? Colocaremos mais uma outra porca. Essa porca aí é para ver a altura que vai ficar, a altura do perfil U que eu vou fazer para manga de eixo. Aí eu testando mais uma vez aí o curso da mola. E aí depois a próxima etapa é apertar com a argoela comum, fazer um aperto com a argoela comum. Isso aí nós teremos que fazer nas duas partes. Nós vamos fazer isso nas duas partes, que isso aí é parte para fazer a medida. Será um início para estar fazendo a medida. Então faremos nas duas partes. Então agora vamos para a próxima etapa para ver qual é a próxima etapa que vocês terão que fazer no projeto. Nessa etapa nós temos que pegar a régua de 15 centímetros, um lápis, temos que pegar um pedacinho da chapa pode ser galvanizado ou ferro, como eu havia dito no começo, né, na representação dos materiais. Aí nós vamos riscar aí a medida que eu estou falando aí, que eu estou mostrando aí para vocês aí, ó. É mais ou menos aproximadamente 1,5, mais ou menos a largura que é, né? 1,5. E aí a gente vai cortar assim. Na próxima etapa a gente vai dividir essas duas partes. Nós vamos cortar mais ou menos aí com uns 10 centímetros mais ou menos de comprimento. Vai ter esse negócio aí, uns 10 centímetros. Nessa próxima etapa nós precisaremos de um grampo. Nós vamos prender um grampo na bancada junto à chapa, na lateral. E aí nós vamos pegar a máquina de cortar ferro ou um serralheiro fazer isso para você estar cortando a chapa na onde nós riscamos. Aí vamos conferir se está tudo certinho, se está tudo ok. Vamos fazer um risco rente para eliminar uma parte da chapa que está ruim, se precisar. Aí vamos conferir, né, ver qual é o tamanho que ficou ali, ver se é o suficiente para estar fazendo essa próxima etapa. 1,5 mais ou menos de largura, né, que está aí, que eu coloquei. Aí vamos fazer um risco de distância de 2 centímetros. Colocar um alicate ao meio e fazer o risco da largura do bico do alicate. Lembrando que não precisa ser um alicate muito largo. Agora nós vamos refazer outro risco na outra direção de 2 centímetros. Lembrando uma vez, 2 centímetros.
2 centímetros do outro lado, e ao meio pode ser um alicate não muito largo, é um alicate que dá mais ou menos a altura de 2 porcas. Cortaremos a peça. Agora nós pegamos o alicate, colocamos ao meio assim, ó, bem certinho, e aí nós vamos fazer uma dobragem. Nós vamos pegar um segundo alicate e vamos dobrar essa chapa. Vamos fazer uma dobragem aos dois lados. Nós vamos dobrar de um lado e do outro para formar um perfil U. Se precisar, nós vamos bater também. Nós vamos pegar um martelo e vamos dar uma batida assim com o martelo. Nessa próxima etapa, nós vamos precisar de uma tauba ripa de cama e de uma morsa. Uma ripa de cama não tão larga assim. Vamos fazer um X, marcar um X para poder fazer um furo centralizado direitinho com a régua de 15 centímetros, como vocês estão vendo aí na imagem. Aí depois precisamos do martelo e de um prego para usar como punção. Quem não tiver prego, tiver punção, usa punção, ou usa prego se tiver prego, nas duas peças. Vamos pegar a furadeira, vamos colocar a broca fina, da largura de um parafuso semimítico. Vamos fazer nas duas peças. Vamos precisar do parafuso 8, né, sextavado. Vamos furar, vamos eslarguecer mais o furo agora. Como vocês estão vendo aí nas duas peças. Vamos colocar o parafuso de 8 sextavado. Vamos enrosquear até o final e apertar com alicate. E na ponta vamos usar a chave 8 para apertar a porca. Nas duas peças. Vamos pegar a pinagem de mola, do curso de mola, e vamos fazer um teste, fazer uma experiência para ver como que se sai ali para fazer o furo certinho. Vamos marcar ali um risco e vamos marcar um furo central. Vamos colocar numa tauba e vamos colocar um calço e bater para marcar o furo onde vamos furar. Nas duas peças. Depois vamos furar com uma broca fina, lembrando que é sempre nas duas peças. Vamos furar do outro lado, bem centralizado, na mesma direção. Vamos aumentar o furo com uma broca mais larga, na medida do parafuso outro. Vamos passar lima embaixo e em cima dos dois lados nas duas peças, para dar o acabamento. Vamos pegar de volta a pinagem do curso de mola. Vamos desmontar a pinagem de curso de mola, vamos tirar ela, vamos colocar lá e vamos ver como que se sai. Agora na próxima etapa vamos pegar a barra rosqueada com as duas porcas de 12, vamos pegar as duas mangas de eixo e vamos comparar uma medida com a outra e vamos pôr na mesma direção das porcas, tanto da barra de eixo quanto da manga de eixo. Vamos medir a parte do meio, né? Vamos pegar a fita de papel, vamos fazer uma marcação de um risco. Vamos marcar com 2,5 aproximadamente, de um risco para o outro. Vamos dobrar o papel. Vamos fazer uma checagem. Vamos dobrar em formato de U. Vamos fazer uma checagem na manga de eixo agora. Agora nós vamos remarcar outro risco com a distância de 2,5 nas duas extremidades, assim formando 4 riscos. Agora nós dobramos para o lado de fora, num lado e do outro lado. E aí vamos dobrar e vai ficar nesse formato aí que vocês estão vendo aí. Esse daí vai ser um ponto chave, um ponto central para poder dar início para quase toda a formação do conjunto.
Vamos marcar com a régua agora 2 centímetros, né? De uma distância de um risco para o outro, de um lado, e do outro lado nós vamos marcar também com 2 centímetros de um lado para o outro. Depois, logo em seguida, nós vamos ver como que tá os ajustes. 2,5, como vocês podem ver aí, 2,5, 2,5, 2. Vamos dobrar, vamos fazer a dobra, vamos fazer uma dobra para fora, uma outra para fora, vamos cortar de um lado e do outro, deixando só assim os riscos, as partes demarcadas. Vamos pegar a chapa, né? Pode ser uma chapa de serralheiro aí, meia grossa aí, o serralheiro pode estar cortando. Vamos pegar a régua, vamos ver a medida que tá. Vamos pegar essa régua, vamos fazer uma medida igual tá no papel exatamente. Marcando ali, o tanto que deu mais ou menos no papel, a gente vai marcar na chapa com uma régua de 15 centímetros. Vamos levar para a máquina e vamos fazer um corte. Aí a gente vamos dar uma checada para ver se está tudo bonitinho. Aí cortadas, já em seguida a gente vai pegar um alicate. A gente vai fazer a mesma dobra que foi feita no papel. A gente vai dobrar para cima e vai dobrar pro outro lado para cima formando U e vai dobrar para fora nas extremidades igualzinho estava no papel. Igual que vocês estão vendo aí na imagem aí. Eu fazendo essa dobragem aí, ó. Para ficar bem certinho. Aí sim vai dar certinho, ó, o conjunto. Dobrando para fora, como tá vendo aí, ó. Na outra direção também. E ela vai ficar assim, exatamente assim como vocês estão vendo aí, ó. Desse jeito aí que tá na figura aí. Com tudo pronto, vamos fazer a medida, vamos fazer a checagem para ver como que se saiu de um lado para o outro. A próxima etapa é a gente pegar a peça, vamos pegar a régua, vamos fazer uma marcação de um risco ali, mais ou menos, uma distância ali mais ou menos de 9 centímetros, 9 milímetros, aliás, 9 milímetros nós vamos marcar com 9 milímetros. E vamos marcar um centro da peça também, um risco de 9 milímetros. E aí nós iremos marcar o centro da peça. Marcação bem no meio da peça, ali, bem no meio de cada lateral, nos dois lados, lembrando. Vamos furar logo em seguida com a broca fina. Vamos furar com a broca maior. Vamos passar uma lima para dar um acabamento. Vamos pegar mais uma chapa, pessoal, que pode ser da mesma espessura, né? Vamos colocar ela em cima, a peça. Vamos marcar com lápis para um lado e do outro. Vamos completar o restante do risco com a régua, né? Vamos fechar o risco ali com a régua, formando assim o desenho. Vamos fazer o corte. Precisaremos de um alicate de pressão agora. Com esse alicate de pressão nós prendemos uma extremidade. Aí nós já vamos para a furadeira e fazemos um furo da mesma largura nos dois lados. Aí a peça ficará assim. Na próxima etapa vamos colocar as duas peças na amorça, uma de cada vez, e vamos cortar o excesso de metal que sobrou. Vamos dar um acabamento arredondado, que nem vocês estão vendo aí, que eu estou passando aí na esmerilhadeira aí, deixando redondinho para deixar o máximo possível mais compacto. As duas peças, lembrando. E vão ficar assim. Vamos precisar de um arame um pouco grosso, uma quantidade significativa de 20 centímetros mais ou menos. Vamos precisar de uma régua, vamos medir com 7 e cortar lá com alicate. Duas peças, lembrando, mais uma vez. Depois vamos deixar meio centímetros, vamos vergar uma das duas pontas ali no que nem eu estou fazendo aí, formando um formato de uma bengala que nem vocês estão vendo aí. Vamos precisar de uma bitola de uma broca, mais ou menos da que nós usamos, e vamos envergar, amassar e ficar assim, bem rente, uma junto com a outra. Vamos tirar o parafuso 8, a porca, vamos colocar o parafuso dentro do perfil U, iremos também apertar e as duas peças vão ficar assim, do jeito que vocês estão vendo aí, com os dois arames em cada lado. Depois vamos cortar um pedaço da medida do bico do alicate. Vamos envergar
medindo com o bico do alicate e ficará nesse formato. Vamos pegar a broca fina, colocar entre os dois pedaços, os dois lados, e vamos amassar até ficar num formato igual a essas duas peças que você está vendo aí na tela. Agora, com as duas chapas cortadas lá em forma de U e uma outra com formato de I, a gente vai lá encaixar os parafusos lisos, sextavado, com todas as peças desmontadas. Vamos colocar uma argoela em cada um desses parafusos lisos aí, sextavado 8. Vamos colocar uma mola em cada lado. Vamos colocar mais uma argoela em cada lado. Vamos colocar uma manga em uma extremidade. Uma manga de eixo nós coloca ali, ó. Lembrando que vai dar certinho para deslizar ali no curso da mola. Como vocês estão vendo aí, eu coloquei meio errado, tá ao contrário, um lado para lá, outro lado para lá. E agora eu arrumei, coloquei na posição certa, pessoal. Agora a gente vai colocar a tampa. Aí lembrando desse detalhe aí, que esse detalhe é importante, a gente colocando a tampa vai ficar certinho. Aí a gente vai colocar uma porca aí nessa extremidade aí, nessa parte de baixo aí. E aí a gente coloca uma outra porca do outro lado, aperta bem apertado e vai ficar nesse formato aí que vocês estão vendo aí, ó. Depois de pronto assim, ó, e vai fazer o curso da mola. Lembrando que depois que pôr em verdade, a gente pode cortar esses parafusos, excesso de parafuso que sobrou. E aí tem que ficar nesse jeito aí. E aí já tá praticamente no final do projeto da caixa de direção, tá quase no final. E lembrando que esses arames tem que ser envergado, né, para formar aquela regra lá da convergência, né? A convergência é muito importante para a caixa de direção. Lembrando mais uma vez, vamos cortar o excesso de parafuso para não raspar a caixa de direção no chão. Vamos marcar os dois furos ali ao meio. Vamos bater com um prego ou um pulsão. Vai ficar assim a peça. Vamos pegar os dois parafusos micro Phillips, com roela ou sem roela, vai de sua preferência, né? Lembrando. Vamos agora ver se está tudo certinho, ok. Vamos pegar as roelas, vamos colocar uma roela em cada um deles, vamos colocar a porca travante e vamos apertar. E aí vai ficar aí dessa forma, do jeito que eu estou fazendo, aí vocês vão ver. Isso aí é algo mais para dar uma resistência à nossa peça. Nessa próxima etapa nós precisaremos de uma grade de fogão ou de geladeira. Nós vamos cortar um daqueles vergalhãozinhos aí, com a máquina ou com o alicate. Depois vamos pegar um alicate, vamos abaloar uma das pontas com aquela broca fina, naquela largura daquela bitola, que é a mesma largura do parafuso Phillips micro. Aí vai ficar nesse contorno aí que vocês estão vendo. Aí nós vamos tentar medir ali o braço da manga de eixo ali, para fazer, lembrando que devemos deixar bem centralizada as rodas, bem reta, né? E aí nós vamos cortar um pedaço do excesso, respeitando a convergência, lembrando que tem a convergência, né? Vocês podem regular da preferência de vocês ali o grau de caimento para mais junto ou mais para trás. E aí vocês vai e faz o outro abaloamento do outro lado. E aí estará assim, pronto. E agora vamos para a próxima etapa. Essa próxima etapa é muito simples. A gente vai pegar os dois parafusos Phillips micro, vamos colocar um em cada extremidade daquele arame que nós abaloamos, vamos pôr uma argoela. Depois vamos colocar mais uma argoela centralizada ao meio. Depois vamos colocar uma última argoela. E vamos apertar as duas porcas até o final, né? Vamos precisar de uma chave Phillips pequena também. Vamos precisar de um alicate. E ali a gente vamos apertando e estará no fim. Está pronto nossa caixa de direção miniatura. E por fim, nossa caixa em miniatura de direção ficou pronta aí, ó. Prontinha para vocês fazerem um carrinho em miniatura aí, ó, numa escala bem pequena aí, ó, numa distância aí de 11. E ela ficou assim, isso aqui lubrificado vai ficar uma beleza, hein? Passar um óleo, uma graxa. E ela ficou aí, ó, do jeito que eu tô vendo, experimentando a suspensão ela ficou até bem macia, né, pelo jeito. Em breve eu estarei postando mais coisa aí no canal. E aí tá uma foto para vocês entenderem. Eu fico muito agradecido quem viu aí. Obrigado e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e mais para frente para o futuro terá mais vídeo no canais.
E isso aí é só um exemplo de como fazer uma caixa de direção sem sodar nada, né? Aí lembrando que não dei nenhum pingo de soda nenhuma nessa caixa de direção. Foi usado apenas chapas e parafuso, como vocês estão vendo aí. Então eu fui com muito agradecido e até mais e muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fui.